Olá, bom dia e bem-vindos à nossa meditação sobre a graça baseada em Efésios. E nós iremos ler, então, hoje, no dia 19 de novembro, o verso 19 do capítulo 1 da carta de Paulo à igreja de Éfeso. E qual a sobre-excelente grandeza de seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então, Paulo, nesta parte da epístola aos Efésios, ele está orando pela igreja. E três são os pontos da sua oração. A primeira parte da oração é aquela introdução onde Paulo vai pedir que Deus ilumine o coração dessas pessoas, que eles recebam um apocalipse no coração, ou seja, uma revelação, que eles sejam cheios do conhecimento de Deus, cheios de inteligência espiritual, para entenderem três coisas importantes: o chamado, a herança e o poder. Nós vimos na primeira parte da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, que Paulo então está falando de três tempos: antes da fundação do mundo, depois da história e o tempo que está entre os dois. O chamado está em relação a esse tempo antes da fundação do mundo. A herança está relacionada com o que virá. E o poder está relacionado com o presente. Você precisa desse poder para poder crer no chamado do Senhor e perseverar até o fim para receber o seu galardão, como eu ouvia tanto quando eu era guri lá no Brasil. Muito importante. E Paulo é tão importante que Paulo vai utilizar três palavras diferentes no grego para falar dessa força, desse poder. Kratos, que significa poder, energion, da onde vem a palavra energia em português, e uma outra palavra que quer dizer força. Três palavras. E a gente sabe que o Senhor é três vezes santo. Santo, santo, santo. Ele é três vezes poderoso também. Poderoso, poderoso, poderoso. Ou seja, ele é todo poderoso, nosso Senhor. E é uma outra forma de falar desse poder do Senhor que se encontra em Apocalipse capítulo 5, verso 6. E olhei e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha sete pontas e 7 olhos, 7 chifres, na verdade, e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados em toda a terra. Você nunca vai encontrar cordeiro com 7 chifres. Aqui no País Basco, saindo aqui da minha casa, nos campos aqui, está tudo muito cheio de cordeiros, de ovelhas, que é algo típico daqui, né? Ovelhas é super típico do País Basco francês e também espanhol. O que significa um cordeiro com 7 olhos? Está explicado os 7 olhos aqui. Os sete olhos aqui são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ou seja, é o Espírito Santo de Deus. O cordeiro é cheio desse Espírito. É o cordeiro de Deus que é divino. E essa parte dos 7 Espíritos vem do livro de Isaías. Aliás, muitas das citações de Apocalipse estão escritas no livro de Isaías. São citações do livro de Isaías, que João viu na sua visão. Agora, o que significa esses 7 chifres do cordeiro? A gente sabe que chifre, traduzido como ponta, aqui nessa versão portuguesa, é sinônimo no Antigo Testamento de força, de poder. O cordeiro tem todo o poder. E, aliás, ele diz, no final, antes de sair no início, na verdade, antes de sair daqui desse planeta, ele diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Vocês ouviram bem, todo o poder. Isso quer dizer que não sobra poder para ninguém, porque todo o poder verdadeiro pertence a Jesus Cristo. Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. O poder de Deus opera em nós, e esse poder de Deus em nós pode todas as coisas, abundantemente, ele diz. Aliás, Paulo diz em Romanos capítulo 1, eu não me envergonho do Evangelho, não tenho vergonha do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é uma boa nova do poder de Deus. O Evangelho anuncia o poder de Deus para a salvação do homem. Colossenses 1:11,
corroborados com toda a fortaleza, segundo a força de sua glória, em toda paciência e longanimidade, com alegria. Para termos paciência e perseverança, traduzido como longanimidade, nós precisamos desse poder de Deus. Perceba que aqui ele não está dizendo poder para curar os doentes, poder para dizer a esta montanha caia dentro do mar. Não sei se vocês percebem que no livro de Êxodo, os feiticeiros do faraó vão reproduzir quase todas as pragas do Egito, que nós chamamos também de sinais. Todos eles quase foram reproduzidos. Mas tem uma coisa que Satanás não pode fazer. É transformar a sua vida, encher a sua vida dos frutos do Espírito. Só o poder de Deus pode fazer isso. Você pode ser uma pessoa poderosa, falar alto, gritar, dizer, acontecer, até curar os enfermos. Com que poder, não sei. Mas ter paciência e perseverança, só o Espírito Santo pode te dar. Só o poder do Espírito Santo. Não estamos falando aqui de poder para fazer milagres. Quem faz milagre é Deus. Mas o maior milagre aqui é a metamorfose do seu coração. É a transformação do seu coração. Interessante que ele aqui também vai utilizar a força, a poder, vai utilizar diferentes palavras para falar de poder, sinônimos, para que seja bem claro. Tudo isso para que você seja cheio de perseverança e de paciência. Olha que coisa incrível. Paciência é fruto da obra, do poder do Espírito Santo na sua vida. Eu ouvia muito quando era guri, que pessoa poderosa. Poderoso só Deus. A pessoa mais poderosa, você vai ver o poder de Deus na vida da pessoa quando você vê que a pessoa é paciente, longânima, cheia de compaixão, cheia do amor de Deus. Isso é o verdadeiro poder. Gritar, todo mundo sabe gritar. Agora, ser paciente, só aquele que é cheio do Espírito Santo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Um tapa na nossa cara, no nosso ego. O Espírito Santo dizendo, você é um vaso de barro. O poder que está em você não é seu, é de Deus. Que Deus te abençoe.